Gente, caiu algo. Pronto, Oi, fui eu, travou. Sandra? É, eu Fui vi. eu, fui eu. Pronto, Foi o estamos de aparelho. volta. Vamos. Vamos lá, o pessoal está entrando de volta, né? Tá entrando. Então, continuando o que eu estava falando, eu acho que a gente tem que se organizar nos pequenos espaços da nossa atuação e nos grandes espaços a gente também não tem que ter medo de receber o não, sabe? Dentro do nosso campo, que é esse campo progressista, que é esse campo mais à esquerda, o que eu fico pensando é que tem gente que acha que não é hora de trazer a nossa luta à tona, que não é hora de falar sobre sexualidade dentro de escola por medo do impacto disso no resultado eleitoral, e seja lá o que for. Eu já penso diferente, sabe? Eu penso que a gente tem que se aliar com quem topa falar sobre o nosso assunto, com quem não tem medo das consequências, com quem fala francamente, dá a cara para bater, sabe? Eu acho que só dessa maneira a gente vai conseguir conquistar espaço. Então, por exemplo, nas próximas eleições municipais, assim, eu conclamo as pessoas a não só discutir as eleições majoritárias, que o nosso maior foco é barrar o fascismo, na Prefeitura de Fortaleza, com certeza, mas dentro do Legislativo, o que é que a gente precisa? A gente precisa de um vereador que tope falar sobre a nossa pauta. E a nossa pauta de cabo a rabo. Porque tem gente que levanta a bandeira LGBT, mas que não quer falar sobre infância, sabe? Não quer falar sobre infância. A impressão que eu tenho é que as crianças são as maiores vítimas desse silêncio e dessa omissão. Porque elas não conseguem se defender sozinhas. Porque você mesmo, você pode contar melhor do que a gente o sentimento de achar que tem alguma coisa errada consigo, não ter segurança de conversar isso em casa, não ter segurança de conversar isso na escola, crescer e ter que se virar. Ter que se virar e se reconstruir. Chega lá. E assim, né? Alguns teóricos apontam que numa escala, né? Numa escala hierárquica na formação da infância, a família pode vir a ser o primeiro lugar de socialização, mas também seja de cerceamento das liberdades, ou seja, de potência mesmo libertária do corpo, das vestimentas, das expressões, e logo depois é a escola, né? E aí, como você fala, a escola como potência e como lugar de transformação nesse sentido, né, do que a gente está falando aqui. E aí eu fico me imaginando quando você fala sobre medo, né? Muitas travestis não conseguem terminar o ensino médio. E aí eu vejo algumas pessoas falando sobre as travestis na universidade. Por exemplo, eu só consegui dizer ao mundo que sou Maria Isabel, Mabel, quando eu entrei na faculdade. Né? Então, será que antes disso eu teria conseguido terminar o ensino médio? Né? Então, assim, esse medo, por exemplo, o medo do estádio. O medo do estádio é o medo que eu tenho, mas é um medo que me acompanha em todas as esferas da minha vida. Esses dias eu vi uma. E aí é importante falar sobre medo, porque o medo que eu tenho, o pessoal fala, não, Mabel, medo é medo. Só que aí eu tenho um medo muito diferenciado, né? Eu tenho um medo que não é a falta de coragem. Esse medo ele não é o suficiente para tirar a minha coragem. Eu tenho medo, mas não me falta em nenhum momento a coragem de ir para o estádio, não me falta em nenhum momento a coragem de sair às ruas durante o dia, porque é incrível. E aí, falando sobre que horas eu posso sair na rua, que horas... e aí é tão estrutural, né, a transfobia, o patriarcado, é tão estrutural que ele não só diz do lugar que eu tenho que ir ou não, ele também diz a hora. Né? Então, é muito comum, por exemplo, as pessoas durante o dia negarem a minha existência. Mas durante a noite elas naturalizarem de alguma forma. Porque parece que o meu corpo é um corpo noturno, né? Além de ser um corpo que pode ser tocado, que pode ser, enfim, transgredido de alguma forma. Né? Então, e aí sobre esse medo, e aí eu falar um pouco, aí a gente fala de mãe, né? Mães pela diversidade, você já tocou um pouco nesse assunto. E assim, a romantização da maternidade. Tu até já falou que sua mãe não lhe ama, sua mãe não lhe aceita, não lhe aceita. Assim, isso não precisa ser o fim do mundo, né?
Não, não Mas precisa. mas a forma como é romantizado esse papel da mãe na vida de qualquer pessoa, meio que nos coloca à mercê dessa aceitação, não é isso? Sim, sim, sim. Como se fosse assim, você já sabe que vai passar por poucas e boas, né? Se a sua mãe disse não para você, então lascou. O mundo vai dizer não, né? É essa história que contam. E isso é muito cruel. É muito cruel, sabe? Porque eu acho que é muito cruel com as mães também, sabe? Tem um documentário maravilhoso que chama Longe da Árvore. Você já assistiu? Depois Não. a gente podia combinar de você assistir e a gente conversar. Ele é baseado nesse livro aqui, ó. Deixa eu só mostrar. Ó, esse livro aqui. O do Andrew Solomon chama Longe da Árvore. Na introdução, ele conta sobre a negação da mãe dele à homossexualidade, sabe? Ela tinha vários amigos homossexuais e tal, que frequentavam a casa, uma mulher tipo, super descolada. Quando ele chegou e falou assim, sou gay, ela recuou e falou, eu não devia ter trazido esse povo para cá. E falou assim abertamente, assim, sua vida vai ser uma merda. Estamos fadados ao sofrimento. Eu lembro perfeitamente do dia que Raul, porque quando Raul começou a falar que era menina e tal, não sei o quê, aí eu falava, meu amor, você pode experimentar ser o que você quiser. Você pode experimentar. E eu enfatizei essa palavra para ele saber que as coisas mudam, né? E tal. Crente que estava dando a volta na pessoa, né? Na garota. Raul um dia chega, pega no meu rosto assim e fala, mamãe, eu sou uma menina e eu não tô só brincando, tá? Como quem diz assim, querida, cheguei. Aí eu olhei assim e aquilo me deu um medo, Mabel. Um medo. E eu sou desse jeito aqui, né? Só que assim, quando eu me apavoro, assim, o buraco abriu no chão e eu chorava. Eu pensava, por que eu tô assim? Eu ficava assim, tique o teco aqui, sabe? Comigo. Mas por que eu tô assim? Por que eu tô assim? Meu Deus do céu! É lindo esse revelar-se, sabe? Que coragem, que força, que não sei o quê. Mas o meu medo é porque estava aqui, ó, sussurrando dentro da minha cabeça o que todo mundo diz. Teu filho vai se fuder. Teu filho vai penar, teu filho vai apanhar, teu filho vai morrer. Entende? Eu acho que a gente tem que ter essa luta da resistência, a gente tem que falar das violências. Mais uma de nossas filhas foi assassinada essa semana. Uma mulher como você, uma mulher como Raul, meu filho, que não é só uma criança trans. Raul é uma criança travesti, que é uma palavra que ninguém nunca quer ver associada à infância. Mas eu tenho o maior orgulho de ser mãe de uma criança travesti. Então, esse medo que apodera uma mãe, eu acho que faz muita mãe virar as costas para o filho porque não quer ver ele sofrer, porque não quer ver ele morrer, porque não quer ver ele apanhar. Só que eu acho que aí é que a gente tem que pegar o nosso destino com as nossas mãos e dizer, não precisa ser assim. Não vai ser assim. Eu vou para o estádio. Eu vou levar Raul para o estádio. Eu vou com medo mesmo. Eu vou pulando do medo, eu vou atravessando no meio do medo. Só que a gente não consegue isso sozinha, sabe? Porque eu não sei você, mas uma conversa como essa nossa, menina, é como se eu fosse aqui dentro, sacudindo e batendo uma coisa e dizendo assim, o mundo é bom, porra. Tem esse cretino na presidência, mas o mundo é bom. Eu bati o papo com a Mabel. Tinham 22 pessoas escutando a gente. Sabe? A gente não tá sozinho, não. A gente tem que se juntar. Isso é que eu penso. Mulher, Maria. Olha, é isso, assim, tipo, tô falando, isso me lembrou muito de um dia eu tava saindo de casa e a minha mãe, ela olhou assim e falou assim, ó, não aceito isso, não. Eu perguntei, por que, mãe, tá feio? Aí ela, pá, não falou o que tava sentindo. E eu, mãe, o que foi? Tá feio? E ela disse que não tava feio. Na verdade, antes, assim, outros dias anteriores, ela falava muito, coisa feia, que coisa horrível. E eu, mãe, a senhora não pode achar isso feio. Quem em sã consciência acharia isso Essa feio? maravilhosidade. E aí ela falou que, aí nesse dia, né, à noite, saindo assim na calada da noite, ela disse que não tá feio, não. Mas estão matando muita gente como você por aí. E eu percebi que todas as vezes que a minha mãe me magoava dizendo que eu estava feia, com aquela roupa que não estava vestida o corpo todo, que não era uma roupa de rapaz,
foi só para dizer que ela estava com medo, né? Então, o medo fez com que minha mãe, por diversas vezes, não dissesse que estava com medo, mas que, de alguma forma, quisesse me cuidar de mim, quisesse sim me proteger né, de algumas maldades, de algumas violências, né? E aí é disso que a gente vai falar agora, sobre violências. Como eu fico pensando, né, Raul, quando crescer, vai ser uma potência pro mundo, né? E tu falou sobre travesti, assim, Ave Maria, é um termo que eu adoro. É um termo que eu adoro, assim, sou travesti, inclusive, quem me conhece sabe, sou uma travesti zona do caralho, e me orgulho muito disso. E aí, dentro desses processos de violência que acometem a população T, principalmente, né, muitas dessas mulheres são travestis, e aí saiu uma pesquisa em 2018, que a maioria das mulheres, 63% das mulheres trans mortas por violência no Brasil são negras, né? Então a gente vai perceber aí uma mescla, né, de estruturas que colocam essa travesti, essa mulher trans negra em uma base, né, em um local vulnerável e exorbitantemente vulnerável. E aí a gente pode até trazer o relato das mulheres cis, por exemplo, que são violentadas, né? A Lei Maria da Penha, ela vem para mostrar para a gente que o número de mulheres, de violências contra mulheres brancas reduziu enquanto a denúncia de feminicídios com mulheres negras aumentou. E a gente vai perceber que essa violência, ela se acentua cada vez mais, quanto mais esse corpo diverge. destoa exatamente da norma, né? Só que aí, esse corpo vivo é um corpo que vai, por ele por si só, né, vai conseguir interferir na sociedade, e aí seja esse corpo, seja essa travesti aceita ou não por sua família, né, seja a travesti que saiu de casa, que hoje, por exemplo, a gente tem uma casa que é a Casa Transformar, que é uma casa de acolhimento para LGBTs em situação de vulnerabilidade social ou de exclusão familiar. Tem a outra casa agora, né, que abriu, a outra casa no Janguru Sul também, que acabou de ser inaugurada, está se montando. Massa, eu não vou atrás de conhecer. E aí a gente vai saber que essas pessoas são potência. E aí, uma travesti, ou uma criança, ou um adolescente que foi forjado no seio de uma família que teve posse desse debate, ela vai ser uma potência em qualquer lugar que ela for. Né? Então, acaba que, óbvio que não vou falar numa família ideal, né? Não vou construir aqui uma fantasia em relação ao que é ter uma família ideal, mas considerando que essa criança que vai crescer, vai ser forjada, junto com uma família potente, que vai debater com ela algumas coisas, que vai se construir junto com ela, né? E aí é muito interessante, porque a gente fala de transição, mas quando eu falo de transição, por exemplo, eu falo que a minha família também transicionou. O meu sobrinho, por exemplo, hoje só me chama de tia, né? Então, tipo, olha a transição que esse menino passou, olha a transição que minhas irmãs e meus irmãos passaram, para conseguir me compreender e conseguir compreender que esse corpo ele resiste nessa família, mas ele resiste sobretudo na sociedade, né? E aí, Raul está estudando? Raul estuda, Raul tem 5 anos. Raul começou a usar saia na escola, inclusive. Nas ararinhas de roupinha que tem para você brincar, sabe? Chegava, tirava a roupa. Foi muito gradual, sabe? Assim, muito engraçado. Agora, assim, eu acho que há uma convergência. Tipo assim, Raul é louca, sabe? Eu fico pensando muito nas crianças mais introvertidas, sabe, Mabel? Porque lá no coletivo a gente escuta muito sobre crianças, jovens, que justamente por ter seu gesto... Ora, se o meu gesto denuncia que eu sou uma coisa que dizem que eu não deveria ser, eu não vou mexer minha mão. Se o meu jeito de falar faz com que as pessoas riam de mim, eu não vou falar. Sabe, a impressão que eu tenho é que é muito cruel isso. E o adulto, que no caso, na escola, é a figura do professor que deveria mediar isso, tá pouco se lixando. Aliás, eu não vou dizer que tá pouco se lixando. Ele tá atolado de outras atribuições e alheio a esse debate
e com aquela noção já subliminarmente incutida em sua mente de que a vida e o mundo são assim mesmo, não é? Então eu acho que precisa mudar. Assim, eu sempre digo, em toda conversa que eu vou ter, que Raul não é uma referência de história. De fato, não é, sabe? Por toda a convergência de coisas. Primeiro que Raul está se você está achando feio, é você que está enganado, troque de olho. Porque, para ele está arrasando toda hora. Entendeu? É sério. E a nossa família, os privilégios todos que nós temos. Hoje a Joconda, a coordenadora do grupo, pediu para gravar uns vídeos, né? Por conta da semana, falando que assim, eu sou mãe de uma criança trans e eu tenho muito orgulho. Gravou eu, gravou minha mãe, gravou meu pai, gravou minha cunhada, gravou meu filho mais velho, sabe? Então, assim, de fato, é uma coisa diferente do que acontece majoritariamente. E como eu estou aqui representando um coletivo que é muito maior do que a minha história, eu acho mais importante falar do que costuma acontecer mais do que propriamente da história de Raul, sabe? Eu acho mais importante trazer à tona a história de Yasmin, que só conseguiu ser chamada de Yasmin na escola quando um grupo de mães pela diversidade acompanhou a sua mãe e fez com que a lei fosse cumprida, sabe? Eu acho que a gente tem que se responsabilizar pelo outro. Se você conhece uma pessoa trans que está em idade escolar, e de fato é muito difícil, de fato é muito difícil. O que eu entendo é que tem uma galera, assim, nesse livro do Andrew mesmo, esse Longe da Árvore, ele conta que a grande maioria das pessoas trans, e é uma coisa que eu meio que observo dentro do grupo, meio que esperam um ciclo da vida se fechar para ressurgir em outro transição, sei lá, mudando de nome, tentando começar do zero, né? Abandonando um pedaço da sua história para mudar. Isso acontece muito na entrada da universidade, pelo que eu pude perceber, sabe? Isso eu tô falando muito de opinião, tá? Tu pode me corrigir se eu estiver errada. Então, essa criança que ainda está na escola e que ousa, não, o meu nome não é esse, eu quero que você chame pelo nome social. Eu acho que não precisa ser só a mãe, não precisa ser só o pai, sabe? Todo mundo que está aqui escutando, se conhece uma história dessa, pode se aproximar desse jovem. Se é professor de um jovem desse, pode se aproximar. Pode buscar o nosso coletivo, uma ajuda, sabe? Para bater um papo, para chegar lá e fazer, num primeiro momento, se cumprir a lei. Só que eu acho que a gente não pode terminar só no cumprimento da lei. Porque não basta para uma criança, para um adolescente, que lhe chamem à força pelo nome que quer ser chamado. É importante que a gente interfira na cultura de relacionamento daquele espaço, sabe? E essa pessoa precisa de auxílio. É muito escroto querer que você toda hora dê conta de se defender, de se contar, de se narrar. Amanhã eu acho que vai sair um texto do Mães pela Diversidade no jornal Mídia Bicha, em que a gente trouxe esse assunto. A responsabilidade da rede de apoio, dos amigos, das amigas, de pai, de mãe, de irmão, das pessoas LGBT, sabe? Como a gente tem responsabilidade? Existe o lugar de fala, existe o protagonismo? Óbvio que existe. E a gente não vai disputar, interferir nisso. Mas existe toda a retaguarda, ninguém consegue sozinho toda. Eu acho que o que a gente precisa entender e colocar em prática é isso. Sozinho a gente não consegue. A gente precisa furar essa bolha. Todo mundo que está aqui provavelmente já tem minimamente esse debate que a gente tá construindo. A gente precisa levar esse debate para outros espaços. A gente precisa, quando senta numa mesa de bar, virar para a pessoa e dizer: menino, o que é que tu acha disso? E puxar assunto, sabe? É isso que eu penso. E assim, tu fala do lugar de fala, né? É interessante porque eu sempre falo isso, assim, quando nos rolês, nos espaços que eu também costumo ir, que se tem um lugar de fala, também existe um lugar de cala. E aí eu falo das pessoas protagonistas do processo e como as pessoas que... E aí às vezes a gente fica se pensando, né? Por que as pessoas fazem tanta questão de ter lugares de fala? Quando, na verdade, por exemplo, se eu tenho aqui um lugar de fala que me proporciona falar o que é ser uma travesti negra periférica,
existe um lugar de outra pessoa que não é sobre falar sobre esse papel da travesti negra periférica. Mas, por exemplo, o lugar de cala que vai possibilitar essa pessoa a talvez dar um suporte para que essa preta periférica travesti consiga se reproduzir, consiga viver, consiga ter uma vida digna plenamente, né? Então, quando a gente fala de lugar de fala, a gente está falando sobre todos os outros lugares também, né? Quando a gente fala da mulher preta, que vai falar sobre o movimento das mulheres negras, a gente vai falar sobre o lugar dos homens nesse papel também, né? Sobre o lugar dos homens nesse processo para que eles se coloquem como também possíveis potencializadores de transformação de vida, de construção de uma vida digna, de uma vida plena, também para essas mulheres e assim para os outros segmentos. E aí, eu esqueci de falar uma coisa e eu esqueci agora de novo, mas eu vou me lembrando, né? Mas essa coisa do lugar de cala é muito interessante, né? E eu falei, me lembrei. Ontem eu estava falando com o pessoal da Resistência Tricolor, né? Que essa pauta da questão LGBT, a gente, historicamente, o movimento LGBT, historicamente, faz questão que essa pauta fique na ordem do dia, né? Fique na ordem do dia da vida política, mas se a gente não fizer com que essa pauta, nós, pessoas conscientes, pessoas de esquerda, pessoas progressistas, se a gente não fizer essa pauta ser uma pauta cotidiana das nossas vidas particulares e pessoais, ela não vai ser muito difícil, vai ser quase inalcançável que essa pauta entre na ordem do dia da vida política. Né? Se na nossa vida pessoal a gente não faz isso, né? Assim como todas as outras pautas que a gente acha importante. Né? E aí, hoje, saudar aqui a dona Lúcia, que também é da MT, ela me ligou mais cedo e ela veio me lembrar, né? Ela falou muito sobre alguns aspectos da fala, da prática, e aí a gente conversando, a gente chegou à conclusão de que aquela frase, aquele clichê, né? O critério, na verdade, é a prática. Né? Então, por mais engajados que sejamos, por mais entendidos e bem resolvidos que sejamos, se a gente não pontua, se a gente não levanta essa bandeira cotidianamente para além do mês de junho, né, porque é importante que essa bandeira ela seja falada e discutida para além do mês de junho, a gente não vai conseguir ir profundamente, já que a gente está falando também de um poço estrutural, a gente só vai conseguir ter ali mudanças simbólicas, não que elas não sejam importantes, né? Mas que acabam que se distanciam de uma mudança radical e das mudanças estruturais que estruturam essa sociedade. E como você bem muito falou, né? A história de Raul é uma história. Qual é a maioria como se configura a maioria das histórias? A minha imagem travou? A tua imagem tá um pouco ruim, eu tô ouvindo super bem o teu áudio, mas a imagem tá meio pixelizada, assim. Você tá me ouvindo? Eu tô ouvindo perfeitamente. Bom, mas já como dá para ouvir, eu não vou parar, porque daquela vez. Vamos continuar. Pronto. Vamos... Sobre isso que você falou, sobre os silêncios, que você falou, o lugar de fala e o lugar de cala, né? E como é a maioria das histórias. O que eu vejo é que a maioria das histórias é de um profundo silenciamento, sabe? Não fale de você, seja... E quanto mais aspectos de divergência forem visíveis, mais inadequado você vai ser, sabe? A impressão que eu tenho é que, assim, numa escala de aceitar, de permissão, é meio que assim, nas escolas. Eu entendo que seja assim, né? Se você for gay, você vai ser gay quando você crescer e agora não vai interferir em nada. O importante é que você não desmunheque, que você não rebole, que você não seja uma criança afeminada, nem uma criança machuda, no caso de ser uma portadora de vulva. Eu acho que o problema é quando a atuação, a performance, né, na fala da Butler, quando a performance passa a destoar do que se espera de você, sabe? E aí, nesse ponto, eu vou repetir 1000 vezes isso. Assim, o papel da escola é importantíssimo. Eu acho que passou da hora de ter a coragem de trazer essa conversa efetivamente para a escola. Não é transversalmente, não é no dia do orgulho, não. É ter essa conversa na base, no que sustenta, sabe?
Só que para isso, nós, adultos, pessoas adultas, vamos precisar ficar frente a frente com a nossa própria sexualidade. Porque toda vida que a gente fala de criança e de adolescente, a gente faz assim, eles, as crianças, os adolescentes. Só que eu fui uma criança. Eu fui uma adolescente. Criada nesse mesmo mundo, com essa mesma normatização, sabe? E isso tem marcas dentro de mim, sabe? Quantos pais, quantas figuras que você olha e você pensa assim, rapaz, esse homem que estão saindo do armário agora, coroas, sei lá, enfim. São histórias mil. E que bom, que o armário toda hora é hora para sair. Esses armários todos que nós construímos dentro da gente mesmo, sabe? Hoje eu olho para o Raul e eu fico pensando, cara, mas quem eu seria? Quem eu seria se eu tivesse sido uma criança criada num lugar onde me ensinassem assim, minha filha, você pode experimentar, sabe? Eu faço questão de explicar toda a vida que eu vou falar para os meus 2 filhos, não só para Raul, que é uma criança trans, como para o Bernardo, que aparentemente é uma criança cis, ninguém sabe o dia de amanhã. Toda vez que eu falo, porque quando eu tiver filho, não sei o que, meu amor, o seu marido ou sua esposa. Eu faço questão de determinar isso, sabe? Porque o mundo só vai mudar. Me parece que a própria discussão sobre a aceitação, que é um termo péssimo, na minha opinião, só existe no campo do outro. É tipo assim, eu sou muito bacana porque eu entendo que o filho daquela minha vizinha é gay e deixa ele ser gay. Eu entendo que ela é travesti, deixa ela ser travesti. Contanto que isso não contamine o meu filho. E não é assim, sabe? Nessa mesma conversa que eu tive nessa empresa, nessa primeira atividade que eu participei representando as mães, uma funcionária levantou a mão e falou assim, olha, um dia meu filho de 9 anos chegou em casa e falou assim, tava todo mundo rindo do fulaninho no parque da escola, mamãe. Todo mundo rindo dele. Por quê? Aí ela falou que sabia por que estavam rindo. Estavam rindo do menino porque o menino é uma criança afeminada. E a pergunta dela para mim foi assim, como é que eu explico? Aí eu falei, cara, eu acho o seguinte, você tem duas possibilidades de responder essa pergunta. A primeira é isolando aquele menino do seu filho, que seria responder assim, meu filho, eu acho que ele se comporta diferente do que esperavam que ele se comportasse e fazem isso. Meu filho, eu não sei, você não tem nada a ver com a vida do outro, deixa o outro lá. Você fez? Não, então você é bonzinho, pronto. Ou você pode ter uma resposta revolucionária. A resposta revolucionária é você dizer assim, meu filho, eles acham que aquele menino é gay. Porque ele se comporta assim e tal. Mas talvez você pode ser gay. E você nem mexe seu corpo do jeito que ele mexe. E todo mundo pode mexer o corpo do jeito que quer. E sei lá, do mesmo jeito que você pega e educa em várias frentes, você pegar o seu celular, pegar o Instagram e mostrar a linda quebrada. E mostrar, você tá vendo essa mulher maravilhosa aqui? Ela tem um pinto igual a você. Sabe, eu acho que dizer para uma criança que ela pode ser homossexual não é nada mais do que a verdade. Não é As verdade? possibilidades são tantas, sim, sim. Então, assim, só que querem dizer, estão vencendo, e esse discurso está vencendo, na minha opinião, por um lado, querem dizer que a gente quer ensinar as crianças a ser homossexuais, travestis, transgênero, e não é isso. Não é isso. E a gente precisa contar. A gente precisa contar a nossa história. Porque, na minha opinião, a gente não está contando direito, sabe? A gente não está conseguindo contar direito o nosso lado, não. Meu bem, eu vou falar você me lembrou um episódio da minha vida. E assim, no episódio assim, que é a minha vida toda, porque na verdade, e Samila até colocou, seja LGBT, mas seja dentro dos padrões, né? E assim, eu sou toda errada dentro assim, do padrão, porque eu sou uma travesti altamente o pessoal fala que eu sou uma vetinha, né? Porque jogo bola, faço umas coisas assim que na cabeça da minha mãe, a minha mãe fica se questionando, né? Se tu quer ser mulher, faz coisa de mulher. Sim, Como sim. é que tu quer ser mulher fazendo essas coisas? Isso porque existem outras coisas aí, né? Mas aí eu fico pensando, é incrível, porque nunca nos deixaram em paz, né?
Parece que, tipo, meu Deus. E aí é que tá, né? Quando a gente fala sobre essa luta, ser uma luta ampla, uma luta estrutural, é sobre isso, né? É também sobre o direito de Raul ser a travesti que ele quiser ser, né? E aí, assim, pô, percebo muito a imposição. E aí a gente fala dos avanços, e alguns avanços são contraditórios, sim, porque a vida é contraditória, a vida é envolta de contradições. E aí existe até alguns aspectos, né? Tipo, das meninas travestis e transexuais que se inspiram muito numa drag queen específica, né? Que traz consigo todos os aspectos de uma feminilidade embranquecida e tal e tal. Então, estereotipada. E o que foge disso então, assim, a Mabel, que está longe desse estereótipo, né? Que está longe desse nível de passabilidade, e nem faz questão de chegar lá, de que forma ela é aceita. Então, assim, as nossas potências, elas também têm a ver com isso, né? Também tem a ver com o quebra desse paradigma dentro de nós, dentro do nosso lugar, dentro do nosso ambiente, dentro do movimento LGBT, dentro da noção do que é ser LGBT. E o que tu trouxe para mim me lembrou muito esse aspecto, né? E um dia, a gente estava bebendo no bar, e eu falando como a Vetinha que sou, né? Falando, Márcio, se intera aqui do negócio aqui, ó. O papo é reto, mandando, assim, altas gírias. Aí ele chegou pra mim e perguntou assim, muito delicadamente, como tem que ser, ó, eu sei que tu é uma menina, mas é que tu tá falando que nem os pirangueiros, mano, lá das áreas. Aí eu fui explicar pra ele que, meu amor, esse dialeto não é o dialeto dos homens somente. Não é o dialeto dos pirangueiros somente. E aí eu falei pra ele, inclusive, se eu te falar que esse dialeto eu aprendi com minhas amigas sapatão. Esse menino ficou sem entender muita coisa, mas acabou que deu tudo certo, né? Então, assim, que essa pluralidade que há em nós também e aí, esse sair do armário, seja sair do armário por completo, né? Seja pra gente ser o que a gente realmente quiser ser. E dessa forma, né, dessa forma muito inspiradora, eu queria que você se despedisse desse público, se despedisse de mim e já dizer pra você que foi um prazer. Ai, Mabel. Não, ó, veja só, eu sou cis, hétero, e eu não correspondo em medida alguma ao linguajar que se considera que uma mulher de bem deva ter, né? Sempre debochada, sempre incisiva, mais do que deveria. Tá assim, ó, de marido, de amiga que não queria muito a minha influência, né, na vida das minhas amigas. Enfim, para mim foi um prazer. De todas as conversas que eu tive assim virtuais, disparado, essa é a mais especial na minha vida, porque é como se eu olhasse como se fosse uma dobra no tempo, eu pudesse estar vendo Raul crescida, linda, pirangueira, horas princesa, horas cotovia. Entendeu? Eu tô felicíssima de estar aqui, tô quase torcendo Fortaleza. Por favor. Mas eu não posso esquecer que esse papo tá gostoso, mas que eu tô aqui representando as mães pela diversidade. Então, se vocês puderem, gente, vão lá seguir o perfil das mães. A gente tem uma lojinha que a gente vende umas coisas super poucas, super delícia. A gente tá aqui de braços e coração aberto. Quero um dia, se sua mãe me receber, se ela quiser vir aqui conhecer sua mãe, vamos bater um papo, vamos fazer esse encontro quando for possível, viu? Tô muito feliz de estar aqui. Muito, 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 muito mesmo. Espalhe por aí que Mabel existe, que Raul existe, que somos felizes demais do jeito que nós somos. Tá, gente? É isso. Meu bem, lhe agradeço. Um cheiro grande, um abraço apertado. Mande um abraço para o Raul. Quero agradecer o coletivo, né, Mães pela Diversidade, agradecer. E assim, né, e muito diferente do que a norma está dizendo, do que o presidente se é pirangueiro. Ele, presidente, é o pirangueiro. É isso mesmo. Ali se é pirangueiro. Mas aí, para isso tudo, estaremos aqui. A Resistência Tricolor é uma torcida, é uma organização, um coletivo que se põe na luta intransigente pelos direitos da população LGBT, né, por uma vida digna, pelo bem viver dessas pessoas. E a prova disso sou eu que estou aqui. Eu agradeço muito esse bate-papo, que também para mim foi muito especial, por vários momentos
Sou canceriana, por vários momentos o olho encheu de lágrima. Mas agradeço a todo mundo que viu. Um cheiro grande. Um abraço. Tchau, tchau.